Olá, graça e a paz maravilhosa de Jesus Cristo, que ela esteja sobre a sua vida, sobre sua família e sobre todos que te cercam. Estamos aqui no canal Fôlego de Vida, o seu canal onde você encontra sempre uma mensagem de edificação para a sua vida. Estamos na terceira mensagem da série Abundantes na Presença de Deus, um estudo sobre as lições do Sermão do Monte de Mateus, capítulo 5, versos de 1 a 11. E hoje falaremos sobre os pobres em espírito. O texto bíblico é o mesmo da última mensagem, Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Meus irmãos, vocês já tiveram a curiosidade de se perguntar quem são os pobres de espíritos que Mateus está falando nessa passagem? Meus irmãos, os pobres de espírito que Mateus está se referindo são aquelas pessoas que não se acham grande coisa, que não possuem uma imagem aumentada de si mesmas. Eu vou contar uma ilustração para melhor compreendermos essa terminologia pobres em espírito. Quero contar a história do Patinho Feio. Você conhece? Ele nasceu como um cisne, mas se desgarrou de sua família e foi se juntar a uma família de patos que o adotou. Lá, com essa família, ele passou a viver pensando ser um pato. A própria família o tratava como um pato. Como ele foi crescendo e a sua aparência começou a ficar diferente dos demais integrantes daquela família, logo ele começou a sofrer a dor da rejeição da mãe, do pai, dos seus irmãos. Como ele foi ficando maior que os seus irmãos adotivos, ele não conseguia mais fazer as mesmas coisas que eles faziam, sendo totalmente desprezado por eles. Até que um dia ele foi colocado para longe daquela família. Enquanto ele caminhava, desejando até dar cabo na sua própria vida, ele estava se lamentando, né, diante daquela situação terrível que ele se encontrava. Durante aquela caminhada, ele se deparou com uma família de cisnes que estava passeando no meio do lago. Ele percebeu que eles andavam como ele, eles gritavam, eles rosnavam como ele, eles tinham a mesma penugem, muito parecida com ele. Nesse momento, o desenho animado do Walt Disney, ele é marcante esse momento, pois é o momento em que ele tem um encontro com ele mesmo. Ele passa a se descobrir quem ele era. Ele descobre a sua verdadeira identidade, se tornando feliz, pois não se via mais como uma aberração, como um rejeitado, como estava na família dos patos. E qual o moral dessa história, meus irmãos? Não podemos, de modo algum, deixar de seguir em nossa jornada porque estão nos rejeitando. Meus irmãos, a rejeição está associada aos maiores índices de violência no nosso país. Aqui, vou botar o link na descrição desse vídeo. A rejeição na infância traz emaranhado de prejuízos e impacta a vida adulta. O site ande.org.br. Vou colocar o link aí na descrição para você acompanhar. Tem vários indicadores, né? Tem trabalhos universitários, trabalho inclusive do .org Brasil, né? .org.br, perdão, e vamos observar que um dos maiores índices de violência do nosso país está atrelada também a índices de rejeição que o adulto sofreu na sua infância. Portanto, meus queridos, os pobres em espírito são aqueles que não conseguem fazer o quê? Romper com as consequências
das rejeições sofridas na sua vida. Estes adoecem emocional, mental e espiritualmente, até que se descobrem, como na história do patinho feio que acabamos de ler. Nas lições do Sermão do Monte, Jesus ele apresenta um tratado de convicções que nos ajudam no resgate da nossa identidade. E a melhor forma, meus irmãos, de lidar com um processo de rejeição é desenvolver saúde emocional através dos princípios bíblicos do Senhor nesse conteúdo do Sermão do Monte. Saiba que muitos desses momentos que passamos na vida são para nos tornar melhores do que somos. Olha a história do povo de Israel no deserto. Certamente, tudo que eles viveram no deserto preparou eles para algo maior que eles vieram a viver tempos depois. Por isso, meus irmãos, Deus está sempre permitindo que as lutas que passamos nos torne preparados para o próximo nível da nossa história. E aí, o que Jesus está falando nesse texto das boas aventuranças, as beatitudes, ou do Sermão do Monte? Existe uma promessa para você. Existe uma promessa para nós. Pois deles é o reino de Deus. Deles quem? Dos pobres em espírito. Daqueles que vivem lutando na sua vida. Daqueles que estão buscando na sua caminhada superação. Superar rejeição, superar desânimo, superar palavras contrárias. É isso que Jesus está utilizando nesse momento do Sermão do Monte. Na verdade, o Sermão do Monte é um tratado de saúde emocional para nós. Por causa dessa promessa, meu querido, então, devemos tomar posse dela. Devemos lutar e conquistar esse reino em nossas vidas, pois todo reino ele é conquistado por batalhas. Por isso, não desanime, prossiga, persista. O Senhor, ele estará na sua frente, ele irá te honrar. Naquele lugar onde você foi desonrado, olha, quero dizer uma palavra profética para você. Você terá dupla honra. Lembra da história de Steve Jobs? Foi mandado embora da empresa que ele mesmo criou. Anos depois, foi contratado exatamente pela sua empresa, foi chefe daqueles que o mandaram embora para poder resgatar a empresa de uma falência. Da mesma forma, Nelson Mandela foi preso durante 20 anos, depois de sair da prisão, se tornou o presidente daquela nação, levando a todo o povo a viver um dos melhores momentos da sua história. É isso que Deus faz. Na visão de Jesus, os pobres em espírito são aqueles que não são esquecidos por ele. Na verdade, se superam. Você não é o esquecido de Deus, meu irmão, minha irmã. Ele está te preparando para a próxima fase da sua jornada, a próxima fase da sua caminhada. O reino de Deus é para você. Creia nisso. O Senhor está preparando você para algo maior. Deus sabe muito bem aonde você tem que chegar. Isso é ser um bem-aventurado. Que você possa acreditar, tomar posse dessa promessa para que você venha alcançar a nova fase da sua história. Te convido a estar orando nesse momento. Deus amado, não permita que as rejeições que sofremos ditem as regras para a nossa vida. Nos fortaleça para que possamos lutar contra tudo que nos menospreze, que nos coloque para baixo e que possamos ser fortalecidos pelo seu Espírito, a fim de enxergarmos o mundo de oportunidades bem à nossa frente. Abençoe a todos que se encontram desse modo, se sentindo rejeitado, renove o ânimo de cada um para uma nova fase de seu viver. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, meus queridos, tenham ânimo para a sua jornada, reaja como um bem-aventurado, renove o seu fôlego de vida e mergulhe profundamente
profundo no relacionamento de intimidade com Deus e seja abundante na sua caminhada. Que Deus te abençoe. Gostou dessa mensagem? Então, comente aí, curta, compartilhe e não deixe de se inscrever no canal. E também faça aí um comentário para que a plataforma reconheça a relevância desse conteúdo e faça chegar a cada vez mais pessoas. Até a próxima mensagem. Deus te abençoe.